pessoal, o Gabigol treinou normalmente com os demais jogadores nas atividades desse final de semana, sábado e domingo, pensando no duelo aí contra o duelo com o Cuiabá na quarta-feira. O atacante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Dourado. A situação está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É ele que está resolvendo toda essa situação junto ao jogador e também empresário do atleta, que se chama Júnior Pedroso. Vamos para o Everton Araújo? Vamos lá, galera, porque eu vou aqui desmembrar toda a situação contratual desse jogador que, repito, tem o menor salário do atual elenco. Vamos só contextualizar toda a história do Everton Araújo e como ele chegou ao Flamengo. Lembrando que o Everton Araújo era barbeiro, ele mesmo já falou sobre isso, sobre essa volta por cima na vida dele, um garoto sensacional, super humilde, tranquilão, todo mundo fala, cara, o Everton Araújo é tranquilaço, nada tira o cara do sério, muito pelo contrário, extremamente focado, só pensa em jogar futebol. Enfim, vamos lá para o Everton Araújo. Chegou ao sub-20 do Flamengo no começo de 2022. Ele pertencia ao Volta Redonda, estava na categoria de base do Volta Redonda. Inclusive, Volta Redonda é um clube aqui do futebol carioca que revela muitos jogadores bons, tá? Parabéns ao trabalho do Volta Redonda. Na ocasião, quando o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo, o Flamengo comprou 30% dos direitos econômicos pelo valor de 300 mil e deixou uma opção de compra em contrato por mais 40%. Ou seja, o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo na ocasião e comprou 30% do jogador por 300 mil reais. E deixou uma opção de compra por mais 40%. Eu estava aqui olhando, pesquisando Everton Araújo, e no dia 5 de agosto de 2022, eu noticiei a seguinte situação envolvendo o Everton Araújo. O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda a renovação do empréstimo do meia Everton Araújo, na ocasião com 19 anos, e o novo empréstimo iria até 31 de janeiro de 2023. O Fla crê que Everton será um dos principais jogadores da equipe na próxima Copinha. Cara, eu fico até arrepiado, porque na ocasião eu já estava acompanhando o Everton Araújo e via que ele tinha um potencial absurdo, e o Flamengo também via esse potencial. E quando eu noticiei isso lá no Twitter, vários comentários questionando, será que joga mesmo? Não joga nada, vi alguns jogos, não joga nada, não é isso tudo. Beleza. O tempo passou, o Flamengo foi e decidiu comprar o jogador. Ele foi se destacando, crescendo muito. Em 2024, o Everton ganhou notoriedade quando fez um gol nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, ainda nos tempos de Tite. Vocês vão se recordar disso. A comissão técnica de Tite, na ocasião, era apaixonada por Everton Araújo, embora botasse muitas vezes o Alan na frente do Everton Araújo. E repito, para mim foi um grande erro do Tite na passagem dele pelo Flamengo, que ele não soube aproveitar os garotos destaques. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, o próprio Lohan também. E aí veio o Felipe Luiz. E o garoto ganhou ainda mais destaque, ainda mais moral, ainda mais oportunidades. E hoje, galera, as informações contratuais do Everton Araújo é o seguinte, o contrato dele com o Flamengo hoje é o seguinte, o Fla contratou o volante junto ao Volta Redonda por empréstimo e na ocasião tinha uma opção de compra. Depois do jogador se destacar, a diretoria exerceu a opção de compra e investiu o seguinte valor, R$1.100.000, é isso mesmo, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Hoje o Flamengo é dono de 70% de Everton Araújo e gastou apenas R$1.100.000. O Volta Redonda manteve 21% do atleta e 9% é dos empresários do jogador. O salário de Everton Araújo hoje é o menor do atual elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo tem 21 anos e ele tem o menor salário do atual elenco. Inclusive, ele ganha bem menos que o próprio Carlinhos, que chegou recentemente, era um jogador do Nova Iguaçu. O Carlinhos chegou com um salário maior do que o Everton Araújo. Eu não vou falar aqui exatamente quanto o Everton Araújo ganha, porque foi um pedido da pessoa do Flamengo,
que me contou toda essa situação. Mas o que eu posso garantir para vocês, se a gente for levar em consideração o ano todo, 12 meses mais 13º, o Flamengo não gasta com salário, com Everton Araújo, nem 300 mil reais. Só para vocês terem noção de quanto ele está ganhando atualmente. É um salário patamar sub-20 ainda. Porque quando ele foi comprado, junto à Volta Redonda, ele ainda estava no sub-20. Isso precisa ser dito. Então não é uma injustiça que comete com o garoto, não é isso. Não é isso. Ah, é uma injustiça da diretoria. Não, não é isso. Não tem nada a ver, não é culpa da diretoria, não. Faz parte do processo. O próprio João Gomes, na ocasião, antes de ser vendido, ele ganhava bem menos que os demais jogadores e ele já estava se destacando. Inclusive, o Everton Araújo, na minha concepção, ele está seguindo os mesmos passos do João Gomes, inclusive é a mesma posição. Hoje, o salário dele é tão baixo que a multa rescisória dele também é baixa. A multa rescisória para o mercado do exterior, 40 milhões de reais. Isso dá em torno de 7 milhões de euros, vamos botar aí. É a multa rescisória. Qualquer clube europeu que queira contratar o Everton Araújo, eu tenho certeza que tem 7 milhões de euros para pagar à vista e levar o jogador. Só que, para levar o jogador tem que dar ok, os empresários têm que dar ok. Não é assim, chegar, paga a multa rescisória e leva, não. Só paga a multa rescisória se o jogador quiser ir para tal clube. E o jogador quer renovar no Flamengo. E diante de todo esse sucesso do Everton Araújo, nessa temporada, ele já tem 21 jogos e um gol no time profissional do Flamengo. Muita coisa está acontecendo na vida desse garoto. Ele acabou de entrar, inclusive, na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, por exemplo, e do Lucas Paquetá, jogadores de alto nível. É a empresa chamada Rock Nation, que foi comprada recentemente pelo rapper Jay-Z. Inclusive, ele está nessa empresa agora. E há quem diga no Flamengo também que o Bayer Leverkusen já sondou o jogador, o Atlético de Madrid já sondou o jogador, o Borussia Dortmund já sondou o jogador. E diante de todo esse sucesso, o Flamengo está se vendo obrigado, entre aspas, a correr para renovar o contrato do jogador, para não ter nenhum risco de perder o jogador. Inclusive, só dando os créditos, quem deu primeiro que o Flamengo tenta a renovação de contrato e quer renovar o contrato de Everton Araújo foi o repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Em cima disso, eu fui apurar toda essa situação. E aí, o Flamengo já teve uma primeira reunião na semana passada com os representantes, os novos representantes do atleta, e vai ter agora, nessa semana que está entrando, uma segunda reunião para fechar, alinhar tudo. Eles querem correr para poder acertar essa renovação de contrato, dar um aumento salarial para um jogador, aumentar o contrato dele até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029, através de metas estabelecidas em contrato, e, obviamente, aumentar também a multa rescisória desse atleta. Então, hoje, o Everton Araújo custa muito pouco ao Flamengo, no ponto de vista salarial, está se destacando bastante, está chamando a atenção de vários clubes do exterior, o que é normal. Mudou de empresário, não. Entrou na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, uma empresa super conceituada, porque os empresários antigos continuam sendo parceiros dessa empresa, e agora está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026, e aí o próximo compromisso válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029.